Olá! Esse vídeo foi preparado para a honra e glória de Deus e com o objetivo de beneficiar você que está ouvindo agora. Você irá tomar no decorrer dessa palestra uma das decisões mais importantes de sua vida e foi preparado esse tema para facilitar. Dependendo da escolha que tomar, irá traçar um caminho que irá distanciar você de Cristo ou aproximar-se de Cristo. Como estamos tratando de um assunto espiritual, um assunto difícil, dependemos completamente do poder de Deus para preparar os corações dos ouvintes e o coração do apresentador também. Vamos pedir a presença de Deus nesse momento. Oremos. Querido e amorável Pai, pedimos que o Seu Santo Espírito venha neutralizar o coração das pessoas para que elas possam estar receptivas para entender esse tema de forma imparcial. Pedimos a Tua presença porque reconhecemos que sem Ti nada somos. Isso lhe pedimos e agradecemos em nome santo de Jesus. Amém. Você já ouviu falar de pré-lapsarianismo e pós-lapsarianismo? É uma palavra muito fácil, mas nem tão conhecida. Pré, antes, lapso, descuido. Então, quando afirmamos que Cristo assumiu a natureza pré-lapsariana, estamos afirmando que Cristo assumiu uma natureza igual à da raça humana antes da queda, antes do lapso, antes do descuido. Pós-lapsariano, pós, depois, lapso, descuido. Então, quando afirmamos que Cristo assumiu a natureza pós-lapsariana, estamos afirmando que Cristo assumiu uma natureza semelhante à da raça humana quando vivia em sua época. Por que semelhante e não igual ou idêntico? Tem uma diferença entre semelhante e igual. O nosso amigo câmera aqui, por exemplo, ele é semelhante, mas não é idêntico a mim. Minha esposa, todas as pessoas, os artistas, são meus semelhantes, mas não são pessoas idênticas. Cada um tem a sua particularidade. O que é anticristo? Já ouviu falar de anticristo? Na Bíblia, em 1 João 4 e 2, vou pedir você para me acompanhar. 1 João, capítulo 4 e o verso 2. Aquele que nega que Cristo veio em carne, este é o anticristo. Cristo nasceu em carne. Já viu alguém falando assim, olha, Cristo não veio a esse mundo em carne? Não que isso não aconteça, isso pode acontecer, é uma coisa rara, mas acontece. Mas não seria perigoso. Qual é o problema? Sabemos que a Bíblia tem que ser estudada um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco para compreender completamente. A Bíblia é um livro milenar. Ela contém dentro de si o seu próprio dicionário. Satanás, ele muda o significado das palavras para tornar a Bíblia um livro obsoleto. Então, quando a Bíblia fala carne, ela está se referindo à carne do pecado. Vemos isso em Romanos 8:3, pois Cristo venceu o pecado em carne do pecado. Só aí já joga a doutrina pré-lapsariana por terra. Acaso Adão, antes do pecado, ou a raça humana, ela possuía a carne do pecado antes da entrada do pecado? É lógico que não. E vemos muitas pessoas utilizando essa doutrina, boas pessoas, só que pessoas que estão enganadas por esse engano que chama-se doutrina do pecado original. Agora, como que as pessoas acham que é o anticristo? Acha que é alguém que vai falar deliberadamente contra Cristo, escancarado, de forma assim, descer a lenha em Cristo. Mas não é assim que acontece. Se fosse assim, não enganaria quase ninguém. Qualquer pessoa de sã consciência que estudasse a Bíblia ia entender que essa pessoa está falando coisas que não procedem, que não é compatível com a Bíblia, com a palavra de Deus. O problema está justamente aí. Vem com uma roupagem de cristianismo. As pessoas vão à igreja, bonito, frequentar a igreja, mas vem com uma doutrina que neutraliza o poder de Cristo na vida dela. Esse que é o detalhe. Quer ver como que é preparado o antídoto? Quando uma cobra pega uma pessoa, prepara-se o antídoto. Por que prepara um antídoto? Existe a necessidade de neutralizar o veneno no corpo daquela pessoa. E nesse antídoto tem como um dos ingredientes o próprio veneno da cobra. Então Satanás, para neutralizar o cristianismo na vida das pessoas, ele utiliza a palavra cristão, utiliza a igreja,
utiliza a Bíblia, a palavra de Deus. Com que interesse? De neutralizar o poder de Deus. Natureza e propensão. Nós vamos aqui para um campo um pouco mais profundo. As pessoas confundem muitas vezes natureza com propensão. Propensão são coisas diferentes, não é sinônimo as palavras. Natureza nos distingue dos outros seres. Todo ser humano tem uma natureza. A natureza humana é igual em todas as pessoas. Um loiro não tem uma natureza diferente de um ruivo. Não. Todos nós, seres humanos, compartilhamos da mesma natureza. Agora, propensão não. Propensão são particularidades. Propensão já distingue um dos outros. Um gato tem uma propensão, o outro gato já tem uma propensão diferente, um ser humano tem uma propensão. Propensão vamos mais a talentos, a tendências. Tem pessoas que têm o talento para ser pedreiro, outros têm um talento para ser médico. Então nós vemos que propensão vai em talentos e tendências. Um tem tendência para ser orgulhoso, outro tem tendência para ser humilde. Cada pessoa tem sua particularidade. Então natureza é o que nos distingue dos outros seres, dos anjos, dos seres não caídos, de outros planetas, dos animais. É que nos distingue como ser humano, pecadores. Agora, propensão não. Propensão distingue um dos outros, a nossa particularidade. Vamos ver agora características da natureza humana antes e após a queda. Quais são as características e o que mudou? Antes da queda, o homem obtinha 3 características principais. E essas características mudou. Ela mudou exatamente no momento em que entrou o pecado no mundo. Nós vamos utilizar agora os escritos de Ellen White. Eu vou comentar por que eu acredito nos escritos de Ellen White como a Bíblia, por exemplo, a mesma seriedade. Por que eu acredito em Ellen White? Um dos motivos é porque ela não contradiz a Bíblia em nada. Ela sempre faz as suas explicações, é praticamente um tradutor, tipo a Bíblia na linguagem de hoje. Mas natureza, por exemplo, a palavra natureza não tem na Bíblia, não era conhecido na época dos apóstolos. Então, alguns pensamentos, pode ser que as pessoas imaginam que não tem na Bíblia, que é pensamento particular dela, mas não é particular quando a gente confirma com todo o contexto bíblico, né? Outro motivo foi comprovado pela ciência. Foi lançado, o professor Julian Mian, ele publicou um livro chamado Maravilhas da Ciência, na página 281. Lá diz que essa senhora Ellen White, ela é ou alucinada ou inspirada. Mas para ser alucinada, ela é científica demais. Por que ele falou isso? Porque ela comentou da nebulosa de Órion, de um espaço que existe entre os planetas no céu. E como ela acertou explicitamente, corretamente ela acertou, então ele denominou a 2 fatores. Ou ela é histérica ou ela é inspirada. Só que ele considera ela inspirada porque, para ser histérica, ela é científica demais. Então, 2 motivos. Ela não contraria a Bíblia, ela confirma, e foi comprovado pela ciência. Não só nesses fatores, como muitos. Não vou me ater a isso, que não é o assunto nesse vídeo, né? Vamos a uma citação dela. Ela comenta em um livro a questão de propensões e natureza, né? Característica da natureza humana antes da queda. Qual é a característica da natureza humana antes da queda? São 3 características principais que foi mudado logo após a queda. O homem, antes da entrada do pecado, ele tinha umas características, entrou o pecado, mudou essa característica na raça humana. Primeira característica é a mortalidade. O homem era imortal, não existia morte antes do pecado entrar no mundo. A partir do momento que entrou o pecado no mundo, a morte já veio, né? Isso está no livro História da Redenção, página 41. Qual é a outra característica do ser humano antes do pecado?
capacidade de manter um caráter perfeito. O homem, ele tinha capacidade dentro de si mesmo de obedecer à lei de Deus, de manter um caráter perfeito, até nos pensamentos. A terceira característica era os apetites e paixões estavam sob o domínio da razão, de forma natural. O homem, todas as decisões que ele tomava, tanto o homem quanto a mulher, era baseado na razão, não em apetite, não em paixões. Hoje o ser humano, ele não toma uma decisão baseada na razão. Ele toma uma decisão baseada naquilo que gostamos, naquilo que sentimos, naquilo que temos vontade de fazer. E essa era a característica do homem antes da queda, né? Era tudo sobre a razão. Agora, qual é a característica do homem após a queda? Primeira coisa que mudou, o homem passou a ser um ser mortal. A mortalidade. Ser mortal veio como castigo, faz parte da natureza caída do homem. Antes, o ser humano era imortal. Segunda característica, perdemos a capacidade de manter um caráter perfeito por nós mesmos. Por que perdemos a capacidade de manter um caráter perfeito por nós mesmos? Porque de forma natural somos controlados pelos apetites e paixões. Não somos mais controlados pela razão. Os apetites e paixões é algo superior ao ser humano. Ele toma decisão baseado no que ele gosta, não numa razão. Para tomarmos decisão baseado em uma razão, é necessário uma coisa na vida das pessoas, que é chamado poder de Cristo, o poder de Deus. De acordo com a epigenética, as propensões passam de pais para filho e netos. Imagina uma mãe orgulhosa, provavelmente a filha vai nascer orgulhosa e tem até a probabilidade de a neta nascer com essa propensão ímpia. Isso vai no código epigenético, vai no DNA da pessoa. Tanto é que o homossexualismo é comprovado que passa de pai para filho. Um pai que tem tendências homossexuais, provavelmente o filho pode nascer homossexual. Né? E de acordo com Ellen White também, maus traços de caráter passa de pais para filho. Isso é confirmado no manuscrito 97 de 1906. Ela diz assim, ponhamos de lado as armas de guerra que o inimigo gostaria que usássemos. Comece a trabalhar com seriedade para vencer nossas tendências herdadas e cultivadas para o mal. Existem dois tipos de tendências, herdadas que vêm no nosso DNA e as cultivadas para o mal. Pode ser que a gente herdou uma tendência má, ímpia, mas de repente a gente não cultivou ela. E pleiteemos com Deus, pedimos para que Deus remova de nós nossa ímpia propensão para apontar os nossos defeitos e em seu lugar dar-nos uma vida nova e o amor de Cristo. Existe uma diferença entre dominar e remover. Imagine você empregado. Será que se o seu patrão falar, eu vou remover você do quadro de funcionários, é diferente do que ele falar de eu vou estabelecer regras para você obedecer? Você vai ter que seguir o domínio da empresa. Então, dominar é diferente de remover. Então, quando Ellen White comenta que deve ser removido as ímpias propensões, é removido mesmo. Nós devemos dominar os nossos apetites e paixões. Apetites e paixões não é removido com o poder de Cristo. Isso é nosso dever dominar. Agora, ímpias propensões depende de um milagre. O ser humano, ele não é bom por si próprio. Depende do poder de Cristo atuando e removendo essas ímpias propensões. Homossexualismo, por exemplo, se a pessoa quiser, isso é removido dela, se ela o aceitar. Deus não é um intruso que vai removendo as ímpias propensões da pessoa, né? Não. Ele quer que você peça, Ele quer que você queira. Ele trabalha para você sentir a necessidade de ser uma nova pessoa. A Bíblia confirma em Êxodo 25, dizendo, eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Muitas pessoas que não entendem direito esse verso, ela acha que Cristo é um carrasco. Eu visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Não. Muito pelo contrário, Deus deu um privilégio para o homem. O privilégio de gerar uma criança, a sua semelhança e a sua imagem. Então, características do homem passa para o filho. Não vemos que coisa maravilhosa?
E essas características não ficam só no filho, passa até para os netos. É isso que Cristo está falando aqui em Êxodo 25. Por isso que a maldade passa dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. São características, né? Traços de caráter também passam, as tendências que passam de pais para filhos. Existem muitas citações no Espírito de Profecia que confirmam que Cristo, quando veio a essa terra, ele assumiu uma natureza pós-lapsariana. Mas eu vou me ater a somente 3 citações. A primeira dela está em Medicina e Salvação, página 181. Ela diz o seguinte: ele tomou sobre sua natureza sem pecado a nossa pecaminosa natureza. O que seria pecaminosa natureza? Para começar, eu não usaria esse texto para provar que Cristo é pós-lapsariano, né? Que Cristo veio com a natureza pecaminosa, igual a nossa decaída. Por quê? Natureza peca. Imagina um camarada que comete um assassinato, um adultério, sei lá. Ah, não foi eu não, foi minha natureza. Não, natureza não peca, quem pecamos somos nós. Nossas escolhas, aquilo que nós decidimos fazer. Então o que acontece? Esse negócio de natureza pecaminosa é um erro de tradução, é um exagero de linguagem. E eu seria desonesto em usar esse texto para comprovar que Cristo assumiu a natureza pós-lapsariana, porque eu estaria fazendo igual os pré-lapsarianos fazem. Pega apenas um texto e ignora os outros 10 que diz que confirma uma doutrina diferente do que eles pensam. Mas vamos ali no Primeiros Escritos, na página 150, lá fala natureza decaída do homem. Então, é mais assim apropriado falar natureza decaída, não pecaminosa. Natureza decaída é condição, né? E falando de natureza, no livro Desejar Todas as Nações, página 49, fala assim: teria sido uma humilhação infinita para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado perfeito e de inocência. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por quase 4.000 anos de pecado. Isso que ocorreu. Desejar Todas as Nações, página 49. Vamos falar um pouco dessa citação, de uma citação de Ellen White, que os pré-lapsarianos afirmam nela. Tá vendo? Cristo assumiu a natureza pré-lapsariana. Eles se apegam a uma citação apenas. Nessa citação, Ellen White fala que Cristo não possuía a nossa mesma deslealdade pecaminosa. Eu vou falar por que é desonesto você pegar uma citação e ignorar 10, né? Uma das maneiras, porque claro que se uma pessoa fala 10 vezes uma coisa e nenhuma ela não expressou corretamente aquilo que ela desejaria, mas você gostaria que fosse aquilo. Então você ignora as outras 9 e se apega àquilo, seria muita desonestidade, né? Com certeza. Mas imagina só, um enfermeiro cuidando de um doente. Aí o doente pede um copo d'água, né? O senhor poderia trazer um copo d'água para mim, por favor? Sim, você pode esperar um pouco? Posso esperar um pouco, sim. Então o enfermeiro fica lá no WhatsApp, no celularzinho lá, né? O tempo passa, aí passou meia hora e nada do copo d'água. O doente começa a pedir insistentemente. E ele pede 10 vezes o copo de água, né? Por favor, traga um copo de água, estou com sede. De repente, o enfermeiro vê que o médico vem vindo. Aí o que ele faz? Ele já vai lá pegar a água. Aí o médico chama a atenção dele, né? Por que você não estava atendendo, né? O paciente, ele estava pedindo água? Não, ele pediu água, mas ele pediu água daqui um pouco. Ele falou que podia esperar um pouco. Agora, eu já estou chegando com a água. Esse enfermeiro está sendo desonesto, né? Ignorou as 10 vezes que ele pediu, baseou-se só na primeira que poderia esperar um pouco. Assim, infelizmente, os pré-lapsarianos fazem. Eu vou dar Por que Ellen White comenta, né, que Cristo não possuía a mesma deslealdade pecaminosa que nós? Se ele possuísse a mesma deslealdade pecaminosa que a raça humana, ele não serviria para ser nosso Salvador. Mas deslealdade pecaminosa não é natureza, não é sinônimo. As palavras não são a mesma coisa. Agora vem um detalhe interessantíssimo. Eu fiz uma pesquisa entre todas as igrejas, entre todas as religiões. 90% não conhecem o Evangelho de Cristo.
e anda pregando o Evangelho de Cristo, mas não sabe o que é. Infelizmente, até pastores de várias denominações não sabem qual é o Evangelho de Cristo. Qual é o Evangelho de Cristo? Eu perguntei. Ah, é a mensagem adventista? É a mensagem assembleiana? É a mensagem católica? Não sabe qual é o Evangelho de Cristo. De acordo com Romanos 1,16, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Então, o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. A melhor tradução para a palavra Evangelho é boas novas. Então, as boas novas de Cristo é que Ele tem poder de nos salvar. Salvar de quê? Os judeus, eles estavam esperando Cristo que os salvasse do jugo romano. É interessante e é fundamental saber do que Cristo nos salva. Do que Cristo nos salva? Em Mateus 1,21 responde: e ela dará à luz um filho e porás o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo de seus pecados. Cristo veio nesse mundo não para salvar os judeus do jugo romano. Ele veio a esse mundo para salvar o seu povo de seus pecados. Interessante saber também quando ocorre a salvação dos pecados. Quando ocorre a salvação dos pecados? Tem muita gente que acredita que vai ser por ocasião da segunda vinda de Cristo. Não! A salvação dos pecados pode ocorrer hoje, agora. Em João 3, 5 a 7, Cristo fala: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Então, na conversão é que o perdão dos pecados acontece. É onde Cristo perdoa as pessoas do pecado. A conversão, o batismo do Espírito, pode não ocorrer na mesma data que você se batiza na igreja. É uma diferença muito grande. A pessoa pode ser convertida hoje e batizada daqui a um ano. Ela pode batizar hoje e ser convertida daqui a 2 anos. Então, a conversão é um momento em que há mudança de coração, há mudança nos sentimentos. Igual aquela passagem que a gente leu anteriormente. As ímpias propensões são removidas. Você já provou que você quer seguir a Cristo. Aí acontece a conversão. Um carro, quando ele vai indo numa rodovia, ele faz uma conversão, ele converge, né? Volta, muda de caminho, muda de direção. Então, quando há uma mudança na vida da pessoa, aí que existe a conversão. Sacramento. As pessoas às vezes acreditam que o sacramento, o batismo, consagra a pessoa, né? Um pouco d'água na cabeça, sei lá, um mergulho, né? Tem até ideias absurdas. E recebi até conselho para não falar isso, mas eu vou falar. Aconteceu no interior. Um pastor estava efetuando um batismo, né? E tinha umas crianças tomando banho no rio, onde estava ocorrendo o batismo. Uma senhora de idade, ela foi lá, né? E pediu para as crianças: não, sai daí, vamos tomar banho lá mais para cima, porque as pessoas estão batizando ali, os pecados vão passar por vocês. E, então existem ideias absurdas, né? O batismo não é um sacramento. Ali é só uma demonstração de que você aceitou a Cristo. O interessante no batismo é aquela mudança de coração, aquela mudança que você faz na sua vida diária. Isso é interessante. Agora, o que acontece no batismo? Cristo não falou para Nicodemos nascer da água e do Espírito. Como foi o nascimento de Cristo? Vamos ver em Mateus 1,18. Cristo nasceu do Espírito. O nascimento de Cristo foi diferente da raça humana, não foi? Uma mulher virgem concebeu e deu à luz uma criança. Então, Cristo nasceu do Espírito. E nós, após o batismo, nós nascemos o quê? Da água e do Espírito. Então nós passamos a ser irmãos de Cristo por parte de Pai. Nós passamos a ser participantes da natureza divina. Então nós assemelhamos a Cristo após a conversão. Por isso que Cristo serve para ser nosso exemplo. O apóstolo Paulo confirma isso em Hebreus 2:17. Ele fala que convinha que Cristo fosse semelhante aos irmãos em tudo. Não é semelhante à raça humana, semelhante aos irmãos.
depois que nós aceitamos Cristo, depois que nós fomos batizados pelo Espírito, e aí nós passamos a ser irmãos de Cristo por parte de Pai. Aí o que acontece? As nossas ímpias propensões é removida. Deus nos capacita a mantermos um caráter perfeito. Isso após o batismo. Aí nós passamos a ser participantes da natureza divina. A natureza humana, ela não é pecado em si, mas ela impossibilita a gente de vencer. Nós vemos isso no Deserto da Tentação, página 80. Unicamente a natureza humana de Cristo nunca poderia ter suportado esse teste, mas seu poder divino, combinado com a natureza humana, ganhou a vitória infinita em favor do homem. Nós vemos que Adão, antes da queda, era possível ele manter um caráter perfeito. Ele conseguiria vencer, Cristo não. Isso é uma prova de que Cristo não possuía uma natureza pré-lapsariana. Ele dependeu do quê? Ele dependeu do poder de Deus para vencer. Ele estava em constante oração. As orações que Cristo fazia, que ele orava ao Pai, não era um teatrinho, para enganar a gente. Não, ele precisava orar mesmo. Então nós precisamos estar em constante harmonia com Cristo. Ele diz isso em João 6,57. Cristo diz aos discípulos: da mesma forma como o Pai vive, me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta por minha causa viverá. Tem muita gente vivendo e que não está nem aí com Deus. Como ele diz que só vive aquela pessoa que está conectado a ele, assim como ele estava conectado com o Pai. Isso está se referindo a uma vida espiritual, não uma vida carnal. Em João 14:10 fala: você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando essa obra. Em João 14:20, naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai e vocês estão em mim. Outras palavras falam: eu sou a videira, vocês o ramo. No livro Maior Discurso de Cristo, página 50, fala que a missão de Cristo era duas, nos livrar dos pecados, nos salvar dos pecados e tornar-nos participantes da natureza divina, elevar a nossa condição. Essa era a missão de Cristo quando veio na Terra. Podemos confirmar isso em Romanos 3:31. Por não possuirmos justiça em nós mesmo, Cristo proveu um meio de escape. E esse meio de escape foi o quê? Nos tornar participantes da natureza divina. Agora, a doutrina pré-lapsariana, ela fala que é impossível o homem ser fiel a Deus. Por quê? Porque ele tem uma natureza humana decaída. Cristo não possuiu essa natureza, porque se ele possuísse essa natureza, ele estaria pecando. Imagina só, o que é pecado? Existe uma diferença entre pecado e culpa. Será que eu sou responsável, culpado perante Deus só porque eu nasci no planeta errado? Qual o significado da palavra pecado? Será que Deus fica irado porque eu nasci aqui no planeta Terra? Pecado distancia as pessoas de Deus. Pecado é escolha, não é condição. Cristo não tinha ímpias propensões, por isso que nossas ímpias propensões é renovada após o batismo. O batismo não é uma questão só simbólica, uma questão fictícia. O batismo é uma questão real na nossa vida. O batismo, ele acontece de fato. O cristianismo não é uma história da carochinha. Não, ele tem muita lógica. A natureza humana só será transformada por ocasião da segunda vinda de Cristo. Isso está em 1 Coríntios 15, 51 a 53. Sabendo que o Evangelho de Cristo é o poder de Deus para nos tornar participantes da natureza divina, se isso não fosse realidade, se nós só seríamos transformados por ocasião da segunda vinda de Cristo, para que ficar pregando o Evangelho? Se isso não fosse, se o perdão não acontecesse agora, se a transformação não acontecesse agora do nosso caráter. A transformação vai ocorrer por segunda vinda de Cristo do nosso corpo, não do nosso caráter. Agora, qual é a importância do caráter? Na Bíblia não existe essa palavra caráter.
Mas no Espírito de Profecia, nos escritos de Ellen White, existem essas palavras caráter. E você vai entender por que a perfeição, por que a necessidade de um caráter perfeito. Na Bíblia fala que devemos ser perfeitos, igual Cristo foi perfeito. Nós vemos isso em Mateus 5:48. Sede perfeito, como perfeito é vosso Pai que está nos céus. É claro que nem o ser humano vai ser perfeito absoluto. Precisa saber qual é o significado da palavra perfeição. Imagina uma criança de 6 anos de idade, educada, obedece os pais, né? Uma criança simpática, uma criança ali que corresponde a tudo que é esperado para aquela idade. Você olha e fala, nossa, que criança perfeita. Será que aquela criança é perfeita absoluta? Não, ela é perfeita na sua esfera. Assim Deus espera de nós, que sejamos perfeitos em nossa esfera. Perfeição absoluta é uma condição inatingível ao ser humano. É um atributo essencial de Deus. Só Deus sabe todas as coisas. O ser humano nunca chega à perfeição absoluta, nem na nova terra. Agora, por que é interessante sermos perfeitos no nosso caráter? Vamos estudar isso. Primeiro passo. O selo de Deus não vai ser colocado na testa de uma pessoa em que não tem perfeição de caráter. Por que o selo de Deus não vai ser colocado na testa de uma pessoa que não tem perfeição de caráter? A única coisa que nós levamos desse planeta é o nosso caráter. A única coisa que vamos no céu lembrar é do caráter que a gente forma aqui. É uma adaptação para o céu. Lá no céu não vai ter pessoas que chegou no céu, na nova terra, né? Ai, como eu gostaria de voltar para o mundo, não me adaptei aqui. A adaptação tem que ser feita hoje. Deus, como Ele é soberano, sabe todas as coisas, por isso que existe religião. Porque se não precisássemos nos adaptar para o céu, não precisaria de igrejas, não precisaria de religião. Por isso existe de igrejas e religião. Aonde é gerado o pecado? Vamos ver em Tiago 1, 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Nossa, dá à luz, gerado o pecado. É nos pensamentos que é gerado o pecado. Então, até Cristo confirma, né? Quando o homem olha para uma mulher com intenções impuras, já adulterou com ela. Mas ele fornece os detalhes. Quando olhamos para uma mulher, não adulteramos. Agora, quando a gente olha um olhar 43, com intenções impuras, né? Com maus pensamentos, aí sim, aí ali gerou o pecado. Pensamentos maus, acariciados, isso gera o pecado. Tem gente até que não entende o apóstolo João, que o apóstolo João fala de pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Quando você vê um irmão pecando e esse pecado não é para a morte, não chame a atenção dele, ore por ele, converse com ele. Agora, se você vê uma pessoa pecando e esse pecado é para a morte, chame a atenção da igreja, né? Leve a causa adiante. Vamos em Tiago 1, 14 e 15. O pecado sendo consumado gera a morte. A morte aqui é o escândalo, as consequências naturais. Então, quando você vê um irmão dando um olhar 43 para a mulher do próximo, não vai levar ele para a comissão da igreja, para disciplinar ele, para cortar ele da igreja, porque ele deu uma olhada 43 para outra pessoa. Não. Esse pecado não foi consumado, não traz escândalo para a igreja. Trazer escândalo ao contrário. Agora, se o fato aconteceu, tem 2, 3 testemunhas, aí sim, aí você leva isso adiante. Isso que traz escândalo. Então a gente tem que compartilhar cada coisa no seu devido local, cada palavra, né, no seu devido local. Então, aonde gera o pecado é acariciando maus pensamentos. Quem não gosta de acariciar maus pensamentos, imagina uma pessoa que não é convertida. Ela não vai querer ir para o céu. Então, nossa, o céu é um lugar chato, não dá nem para pensar umas besteirinhas de vez em quando. Então, pensamentos nós devemos mudar ele agora. Não com o nosso poder, mas com o poder de Cristo. Esses pensamentos têm que ser mudados agora. Agora note, aonde é gerado um caráter perfeito? Qual é a base de um caráter perfeito? De acordo com Ellen White, no livro Mensagens aos Jovens, página 92, ela diz que o caráter perfeito é constituído através dos pensamentos. Olha só,
Ela diz: se os pensamentos forem maus, maus serão também os sentimentos. Os pensamentos e os sentimentos combinados constituem o caráter moral. Então, o caráter do homem é formado nos pensamentos. Quando a pessoa comete uma má atitude, não é assim de lapso cometer uma má atitude. Não, ela já pensa naquilo, ela gosta daquilo. Os pensamentos e os sentimentos constituem um caráter. Então, no mesmo lugar aonde o pecado é constituído, onde é nascido o pecado, é no mesmo lugar onde nasce o caráter da pessoa, é nos pensamentos e sentimentos. Até no livro Mensagens ao Jovem continua: quando a pessoa julga que pode ficar pensando besteira à vontade, o que quiser, essa pessoa está sendo influenciada pelo inimigo, por Satanás. Porque os nossos pensamentos maus não podem dar rédeas. Sabendo que o pecado é concebido nos pensamentos e o caráter é formado nos pensamentos, eis a necessidade de obter um caráter perfeito e manter. Só os que obtiverem e manterem um caráter perfeito é que herdarão o reino de Deus. Existem duas palavras diferentes de salvação na Bíblia. Salvação na Bíblia existe em dois contextos, né? E as pessoas confundem muito esse contexto. Tem gente que fala assim: olha, você vai ser salvo de graça, né? Ou pela graça sereis salvos. Pela graça sois salvos. Sois é uma palavra presente, não é futuro. Futuro seria sereis. Então, salvação, existe salvação no presente e existe salvação no futuro. A salvação no presente é um dom de Deus. Ninguém tem capacidade de remover aquelas ímpias propensões e de tornar um coração puro, de ser transformada por si própria. Dependemos completamente de Deus para nos sermos transformados. E ninguém obtém o título para ser transformado por obras. Não, porque eu sou bonzinho, porque eu sou, devoto, e eu vou agora tenho o direito de ser transformado. Não. A transformação é um dom de Deus. Basta a pessoa aceitar a Cristo como seu salvador pessoal e ela te salva, te livra de seus pecados. Agora note, existe uma diferença muito grande entre salvar dos pecados, receber perdão dos pecados e herdar a vida eterna, por exemplo, e ir para o céu. Existe uma diferença muito grande. Para ir para o céu, para herdar a vida eterna, tem que vencer como Cristo venceu. Existem condições, existem critérios a serem obedecidos. Tem uma diferença muito grande entre méritos e critérios. Você coloca seu filho na faculdade. Quem paga a faculdade do seu filho é você. Você tem os méritos ali. Agora, só porque você pagou a faculdade dos seus filhos, não quer dizer que eles vão obter o diploma. Não, depende dos critérios a serem ali obedecidos. Ele tem que frequentar as aulas, tem que passar nas provas, tem que obter o conhecimento. Então, assim é a nossa vida espiritual. Nós temos os méritos, nós somos salvos pelos méritos de Cristo. Nós não temos condições de pagar essa faculdade, de ser participantes da natureza divina. Não, somos impossibilitados disso. É só pelos méritos de Cristo. Agora, herdar a vida eterna depende do quê? De se formar, de adaptar-se para o céu. Depende de obedecer os critérios. Se eu não obedecer os critérios, eu não vencerei como Cristo venceu. E se eu não vencer, eu não herdarei a vida eterna. Isso está em Apocalipse 3:18. Agora, por que essa doutrina pré-lapsariana, ela neutraliza o cristianismo verdadeiro? Porque ela fala que a nossa natureza só vai ser transformada por ocasião da segunda vinda de Cristo. Ninguém é perfeito mesmo. Eu posso cometer um pecadinho assim, não pode ser aquele pecadão assim, mas um pecadinho besta pode ser de vez em quando. Não tem aquela seriedade. Mas olha o que Ellen White diz em seu livro O Grande Conflito, página 622. Para que Cristo venha, para que aconteça a segunda vinda de Cristo nessa terra, precisa ter um povo preparado. Né? E essa preparação deve acontecer hoje, agora, enquanto o nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo Jesus. Nem por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação.
Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso e acariciado, por o qual ele assegura sua força. Mas Cristo declarou de si mesmo: aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Falando com um amigo meu, falou: mas essa é a condição de Cristo, isso não tem nada a ver comigo. Mas vamos continuar, né? Olha só, Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos de seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que deve encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. Então vai vir um tempo de angústia aí, e esse tempo de angústia, os filhos de Deus que vão suportar têm que estar nessa condição, né? Agora eu vou apresentar para vocês o antídoto que eu encontrei na doutrina pré-lapsariana. Primeiro, eleva a condição de Cristo quando esteve nessa terra a um patamar que não serve para ser nosso exemplo. Isto é contra Cristo, porque ele diz que ele é nosso exemplo, assim como eu venci. Se Cristo tivesse uma natureza pré-lapsariana, ele não serviria para ser nosso exemplo. É inadequado. Imagina você pegar um trator moderno, traçado, né, de 300 cavalos e falar: ó, esse é exemplo para essa tobatinha aí pequenininha, né, para puxar aí 30 toneladas. Teria a menor lógica. Se Cristo tivesse uma natureza superior à da raça humana e a possibilidade não fosse de nós alcançarmos nunca, ele não serviria para ser nosso exemplo. Esse é primeiro antídoto, né? Segundo, é consequência do primeiro. Por quê? Porque diz que nós não temos condições de ser santificados ou de manter um caráter perfeito agora. É consequência da primeira. Se natureza é pecado e não nossas escolhas, então nós não temos condições de ter um caráter perfeito. E se não temos condições de ter um caráter perfeito, vou me preparar para quê? Para a segunda vinda. Não tem condições de alcançar. Então, ir à igreja seria uma piada. Fazer o que na igreja, né? Já que nossa natureza não vai ser elevada. Não vamos ser participantes da natureza divina. Então nós vemos aí que tira completamente a coerência de um cristianismo. E, confirmando isso, nega que Cristo venceu o pecado e em carne do pecado. Em 1 João 4:2 diz que aquele que nega que Cristo veio em carne é o anticristo. Que carne? Romanos 8:3 confirma. Cristo venceu o pecado em carne do pecado. Adão antes da queda, o ser humano antes da queda, não possuía carne do pecado. Alguém pode perguntar: mas você falou de adaptação para o céu, mas aonde está escrito? Eu vou passar a citação aqui. Em Cuidado de Deus, 12 de novembro de 1995, uma meditação matinal. Essa meditação foi publicada pela Casa Publicadora Brasileira. Lá fala que a perfeição de caráter que Deus requer é a adaptação de todo ser como templo para a habitação do Espírito Santo. Em Mensagens aos Jovens, página 35, fala que é imputado a justiça pela qual somos justificados, e aquela pela qual somos santificados é comunicada. A primeira é nosso título para o céu, a segunda é nossa adaptação para o céu. Mensagens aos Jovens, página 35. Então, a justificação pela fé, o perdão de nossos pecados, isso é o nosso título para o céu. Agora, a santificação, que é a justiça comunicada de Cristo, é a adaptação para o céu. Eu vou fazer um apelo a você, meu caro amigo ouvinte. Não existe coerência na doutrina pré-lapsariana. Ela neutraliza o poder de Cristo na vida das pessoas. E, graças a Deus, essa doutrina não é bíblica. Temos como comprovar claramente, como foi passado nesse estudo e em outro, né? Eu peço a você, não aceite tudo que as pessoas falem para você, seja ela médico, doutor, pastor, sei lá quem. Examine se as coisas são de fatos assim. Graças a Deus, essa doutrina não é bíblica. Examine se as coisas são de fato assim. Os de Bereia eram os mais nobres, por quê? Porque eles examinavam se as coisas
se tudo o que os apóstolos diziam estava na Bíblia. A Bíblia é a nossa única regra de fé. Eu estou falando esse vídeo, você está assistindo, pegue as passagens, mande um e-mail para mim se precisar, ou me chame no WhatsApp, peça citações, estudem por você mesmo. Não deixa ninguém ser cérebro para você. Cristo, ele deixou o conselho: errais por não conhecer a palavra de Deus. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna. Ele não falou para examinar os sacerdotes ou examinar os apóstolos. Ele falou para examinar as Escrituras. E são elas que testificam de mim. Agora, uma coisa triste, eu vou apelar a você, pastor ou ancião da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Esse apelo é exclusivo, esse pedaço de apelo. Uma coisa triste está acontecendo. Muita gente boa está sendo enganada. E muita gente boa está tomando decisões radicais. A IASE não é pré-lapsariana. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é pré-lapsariana. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não é uma instituição fundo de quintal, em que as pessoas, o que um pastor pensa é o que a igreja pensa. Não. O que a igreja prega é votado em Assembleia da Sucessão Geral. Acontece uma vez a cada 4 anos e é publicado no livro Manual da Igreja. Por isso, meu amigo pastor ou ancião, se alguém falar para você que a igreja é pré-lapsariana, pede para provar no manual da igreja, ou na Bíblia, ou no Espírito de Profecia. Tem muitos pastores, muitos anciões, que estão aí castigando o membro pré-lapsariano, né? Estão até excluindo da igreja, estão tomando partido do inimigo, estão excluindo os pós-lapsarianos, né? Estão achando que a igreja é pré-lapsariana. A igreja não é pré-lapsariana. Agora eu apelo a você, membro. Você que estudou, que conheceu, né? E tenha paciência em lidar com as pessoas. Se for chamar para você defender aquilo que você acredita, vai com o Espírito de Cristo. Não querendo dialogar, não querendo ganhar debate, não querendo ser superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Agora, peça a Deus que lhe dê sabedoria, porque esse assunto é muito difícil. Agora, se alguém falar para você que a única pessoa que pode pregar de doutrina na igreja é pastor, essa doutrina, essa ideia vem da Inquisição, né? Que só os pastores entendem da Bíblia, o membro comum não entende. Imagina que absurdo. Deus deu cérebro para todos. Todos nós, Deus capacita nós, não é o homem que capacita. Então, essa doutrina não tem o mínimo fundamento nem na lógica e nem na palavra de Deus. João Batista fez doutorado aonde? João Batista, Cristo fez teologia em que escola? E quem é o melhor mensageiro do que Cristo e João Batista? Então, essa ideia não procede. Livre dela. Essa ideia foi usada na Inquisição, onde os absurdos tornou tanto que aquelas pessoas foi tirado a Bíblia e só podiam obedecer aquilo que o líder religioso falava. Não, nossa regra de fé é a palavra de Deus, é a Bíblia. Nós devemos considerar o que as pessoas falam. Qual era o problema de Nicodemos? Vemos em Conselhos sobre Escola Sabatina, página 65. Nicodemos, ele foi ter com Jesus querendo discutir assuntos de teologia sem importância. Ele precisava era de humildade, ele precisava de um espírito susceptível ao ensino, de um novo coração. Eu aprendi com pessoas muito mais jovens do que eu. O que esse moleque tem para falar para mim? Não, eu aprendi com pessoas mais jovens. Pessoas que não estão dispostas a escutar ninguém são pessoas inúteis, são pessoas que não servem mais para viver. Você aprende de uma criança. Você aprende. Uma vez eu achei que eu era muito santo, estava muito santificado. Eu encontrei um mendigo, o mendigo me chamou assim: vem cá, por favor. Eu falei: esse mendigo quer dinheiro. Eu já peguei no bolso R$10, né? Fui dar para ele. Não, moço, eu quero que você ore por mim. Eu preciso tanto de Deus. Será que eu precisava menos de Deus do que aquele mendigo? Eu notei que eu precisava demais. Eu até hoje tenho dúvida, será que era um mendigo ou que era um anjo que estava ensinando uma lição de humildade para mim? Nós devemos estar dispostos a aprender com tudo. Certa ocasião, uma pessoa falou: quem é você para falar comigo? Eu tenho a sua idade só de religioso. Nós devemos tirar esse espírito. Nicodemos, ele teve que tirar isso. Você não consegue por si mesmo, mas peça a Deus que o transforme, em que dê um novo coração, que dê um espírito humilde,
susceptível a considerar. Regra de fé não é aquilo que eu conheço, não é aquilo que os outros falam, é a Bíblia, a palavra de Deus. Vamos pedir a Deus para remover todas as nossas ímpias propensões, nos dar um coração novo e testemunhar do caráter de Deus. Esse é o meu desejo para todos vocês, meu caro ouvinte. Até uma próxima ocasião.